Desistir de uma pele quase limpa não é opção. Tens direito a ser feliz, é a vontade do teu coração. Junta-te a nós e diz, oh diz, desistir não é opção. Aqui vamos procurar falar de estratégias que visem explicar ao doente a doença, dar conhecimento da doença, combater o estigma, combater a discriminação, dar-lhe apoio, dar-lhe suporte, motivar o doente e dizer, já passou por muito, eu sei que já passou por muito, mas estamos aqui para o ajudar e vamos pelo bom, sem lesões, a trabalhar em harmonia. Se o tratamento da psoríase não funciona, devemos logo dizer ao doente para estar descansado, porque há estratégias terapêuticas eficientes, seguras, custo-efetivas para todas as formas de psoríase. Se a terapêutica não falhou, despistar logo uma coisa muito importante. Será que o doente cumpriu com o regime que lhe foi recomendado? Portanto, a questão da compliance, da adesão, da persistência na terapêutica é fundamental. E sabe-se, por exemplo, nas psoríases ligeiras a moderadas, que atingem menos do que 5% da área corporal, as taxas de adesão são inferiores a 40%. Isto é, menos de metade dos doentes cumprem com a prescrição conforme lhe foi recomendado. Muitos até logo numa fase inicial porque não têm dinheiro para adquirir o medicamento e não o adquiriram. Outros porque têm dificuldade em obter o medicamento. Outros porque não sabem aplicar o medicamento. Outros porque não podem aplicar o medicamento. Outros porque sentem que o medicamento tópico, por exemplo, é pegajoso, ou não é confortável, ou tem mau cheiro, ou é untuoso, ou torna o doente menos apelativo em termos de contacto social. Portanto, temos que falar com o doente e explicar-lhes que se não tolera um tópico ou se o tópico foi ineficiente, podemos passar para um segundo passo de uma terapêutica sistémica que seja mais adequada à pessoa, à profissão, ao local onde vive, às suas possibilidades económicas, aos seus recursos e à proximidade ou não de um centro de saúde ou de um hospital central. Portanto, até nos biológicos, por exemplo, nas formas muito graves, nós dispomos biológicos para o doente que só pode vir buscar o medicamento 4 ou 5 vezes por ano e ao doente que vive ali perto de nós e que pode ir mais vezes. Portanto, se está grávida, se não está, se vai ser operado, se não vai ser operado, se está com uma depressão, se não está com uma depressão, se está com artrite, se não está com artrite, se tem fígado gordo, se não tem fígado gordo. Há tratamentos que podem ser adaptados à especificidade individual de cada doente. Ao doente obeso, muitos doentes, mesmo não sejam só obesos, têm excesso de peso e muitos medicamentos perdem eficácia com a obesidade, pelos erros dietéticos, pela menor biodistribuição do medicamento e pela inflamação que a gordura também produz e que agrava a síndrome metabólica. Portanto, para cada doente, daí falar-se hoje mais na medicina personalizada, na abordagem individualizada, na abordagem focada naquele doente, de forma a, como me digo, ou como gosto muito de dizer, tratar o doente com a doença crónica e não apenas a doença que o doente tem. Qualquer doente com pele seca, com descamação no couro cabeludo e que suspeite de psoríase deve ir ao médico de família. Há cada vez mais ações de divulgação e de informação e de comunicação e de colaboração com a medicina geral e familiar de forma a que a medicina geral e familiar acompanhe estes doentes nessa fase inicial. Porque se doentes com formas moderadas a graves, ou até leves ou ligeiras da psoríase, vão logo para as consultas de psoríase ou para as consultas de referenciação prioritária e com mais escassez de recursos, podem estar a ocupar a vaga de um doente com uma forma muito grave com artrite. Não quer dizer que não seja uma forma importante, quer dizer que pode ser tratada numa fase mais inicial da cadeia e de forma eficiente. E mais fácil de conseguir, porque é mais fácil, ou deveria ser mais fácil conseguir, falando do sistema público, uma consulta com o médico de medicina geral familiar do que uma consulta de especialidade. De facto, se eu quiser ser mais realista ou mais adequado à realidade do nosso país, se uma pessoa tiver uma suspeita de psoríase, se tiver um seguro ou a possibilidade de ir a um dermatologista, então que vá logo, ok. Mas ao menos que vá ao seu médico de família e que procure dizer que suspeita que tem psoríase, que conhece alguém que tem psoríase, que alguém na família tem psoríase e que quer ser tratado porque sabe que a doença, se não for bem tratada na fase inicial, pode galopar, pode espalhar-se, pode disseminar-se para formas mais instáveis e até para as comorbilidades, que serão mais difíceis e mais custosas de tratar.
A psoríase, a idade pediátrica, é um problema particularmente grave. O facto de aparecer em idades precoces na nossa vida poderá significar que há uma maior carga hereditária, de maior carga de predisposição para vir a desenvolver a doença. Depois, o aparecimento na face e nas pálpebras também não é o de mais frequente. Muitas vezes também indica que será uma forma mais agressiva da doença. Depois, o facto de ser uma criança, em que a criança se sente vítima de bullying e discriminação na escola. Tenho alguns casos em que as crianças, por isso, simplesmente se recusam a ir à escola porque são massacradas e discriminadas e violentadas pelos colegas. Portanto, impõe-se uma terapêutica e, nestes casos, eu mando sempre ir, ou recomendo sempre que venha um dermatologista de preferência com um bom background de experiência em psoríase. Há, inclusivamente, uma certificação específica de consultas biológicas para biológicos da idade pediátrica, atendendo à complexidade para a criança, para a família e para a inserção e para o desenvolvimento da criança e do adolescente na sua vida social e escolar. As formas de psoríase, a gravidade da psoríase, não depende só da extensão da mesma. Já foi dito que um doente pode ter psoríase só palmoplantar, teoricamente, se 1% for cada palma e cada planta, só com 4% da área afetada, e ser muito mais grave que uma psoríase com 40% da superfície corporal afetada, se poupar as palmas e as plantas e as unhas e os genitais e a face, por exemplo. Isto é um critério, mas não é o mais determinante, é um critério a valorar, a ponderar. A extensão, mas também a infiltração, a descamação. Há um outro índice que nós usamos, que é o PASI, que vai tentar medir, mensurar, estadiar a gravidade da doença, mas também as localizações anatómicas mais difíceis, as chamadas variantes fenotípicas, o couro cabeludo, as unhas, as pregas, as palmas e as plantas, os genitais. E estas formas de psoríase são mais difíceis de tratar. Muitos doentes dizem: tenho uma psoríase tão leve, é só na palma das mãos e nenhum médico consegue tratar. Porque muitas vezes nestas formas meios tópicos são já eficientes. A psoríase ou doença psoriática é um conjunto de fenótipos, de manifestações. Vê-se mais na pele? Frequentemente é a primeira manifestação, vê-se na pele, as placas, com a descamação, com a infiltração, com o prurido, mas com o continuar e com a inadequação dos tratamentos ou com a continuidade e a persistência do fator desencadeante, a inflamação vai-se propagando e a doença vai se espalhando na pele e pode depois resvalar, a inflamação atingir a componente cardiometabólica e a componente articular e a componente psicopsiquiátrica. Portanto, estes doentes muitas vezes já são doentes com múltiplas doenças associadas que podem ou não ser comórbidas, isto é, pertencentes ao espectro da doença psoriática, mas que devem ser abordados como um todo. Porque a própria terapêutica sistémica tem que ser adequada. Há doentes que não podem fazer um determinado medicamento, sofre do rim, não pode fazer um medicamento, sofre do fígado, já não pode fazer o outro, sofre da medula óssea, já não pode fazer o outro. Se é obeso, tem que ajustar a dose. Se tem o colesterol aumentado, não pode fazer outro medicamento. Isto é, há várias contraindicações relativas ou absolutas e que devem ser sempre ponderadas quando estamos a ver o doente, para que possamos, de facto, dar a terapêutica ajustada e adequada. A boa notícia, volto a vincar, é que há terapêuticas adequadas a cada caso, desde criteriosamente e devidamente escolhidas pelo médico, em empatia, em consonância com o doente. Nós, quando abordamos o doente com psoríase, devemos sempre ver o contexto socioeconómico do doente,